Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite, amigos que acompanham a Rádio Brasil Espírita de Maceió, através da Web TV, da sua rádio, do programa do Spotify, também do sistema da Alexa. É realmente uma grande forma, de propagação das ideias espíritas. Hoje nós estamos fazendo mais um comentário sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Nós concluímos os comentários específicos de epístola por epístola, mas hoje nós temos que fazer referência a um fato histórico, uma efeméride muito significativa. Nós estamos comemorando agora, no dia 8 de julho, 80 anos da publicação do livro Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro que serve de base, inclusive, para nós compreendermos toda a tarefa do grande apóstolo, mas também das suas epístolas. E é por isso que hoje nós vamos focalizar essa obra. Num primeiro programa, falando dos aspectos históricos da época do lançamento, do porquê do livro. E depois, num próximo programa, na semana seguinte, nós estaremos focalizando mais o seu conteúdo, Então, o romance histórico Paulo e Estevão, que completa 80 anos de lançamento, ele é muito interessante desde a sua origem. Vejam, Francisco Cândido Xavier era médium, atuava no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, mas ele era funcionário do Ministério da Agricultura, lotado na Fazenda Modelo. O seu chefe, que era espírita, Dr. Rômulo Joviano, o convidava sempre para participar semanalmente à noite de uma reunião do Evangelho no Lar na casa da família Joviano, mas também cedeu uma salinha embaixo da casa, na parte de baixo da casa, para que Chico Xavier, em momento de lazer ou quando quisesse, pudesse empregar para o seu descanso ou para o seu trabalho espírita. E foi ali que ele psicografou o romance Paulo e Estevão no ano de 1941. Vejo, numa salinha, na parte de baixo da residência do administrador da Fazenda Modelo. É por essa razão que, no período em que nós estávamos como diretor da FEB, secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB, nós tivemos muito contato com a liderança do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo e estabelecemos um contato da FEB também junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, que era responsável pela gestão da fazenda. E ali, depois de todas as negociações e planejamentos, foi definido que a Universidade Federal de Minas Gerais criou um Espaço Cultural Chico Xavier, naquela casa antiga do administrador da fazenda. E foi solenemente inaugurado no dia 13 de março do ano de 2010, durante as comemorações do centenário de nascimento de Chico Xavier. Então veja, em função do Chico psicografar ali o livro Paulo e Estevão, nós temos hoje um espaço cultural Chico Xavier numa dependência da Universidade Federal de Minas Gerais, na terra natal de Chico Xavier. Então isso é muito significativo, essa homenagem, essa consideração, esse respeito que a comunidade de Pedro Leopoldo e da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram com o nosso grande médium. Além desses aspectos, nós gostaríamos de lembrar que o Chico psicografou o livro, encaminhou para a editora da FEB, e ele foi lançado em 8 de julho do ano de 1942, portanto, há 80 anos atrás. Na época do lançamento, houve na revista Reformador
a manifestação de alguns articulistas sobre o livro. Tudo isso nós relatamos aqui nessa obra, né, que é o Paulo Estevão, uma edição especial, né, em novo formato, e que foi lançada exatamente em 2012, por ocasião dos 70 anos da publicação da obra, num período em que nós já estávamos como presidente da FEB na condição de presidente interino. E lá no final dessa edição tem os nossos comentários e esclarecimentos sobre essa efeméride e sobre o episódio do lançamento. E nós destacamos ali alguns comentários que foram feitos por dirigentes da FEB da época e articulistas do Reformador. Por exemplo, Ismael Gomes Braga, que foi um grande líder esperantista, articulista do Reformador, diretor da FEB, escreveu no mês em que esse livro era lançado, em julho de 1942. É uma biografia romanceada, do tipo das biografias modernas, mas diferente destas pela sua finalidade. No livro de Emmanuel, os principais personagens nos traçam regras de conduta, abrem roteiro para a humanidade. E ainda Ismael Gomes Braga vaticina: pela beleza da forma e elevação dos ensinos, é sem dúvida uma obra de grande futuro. Ismael Gomes Braga acertou, porque nesses 80 anos, Paulo Estevão, uma obra magistral de Chico Xavier, tornou-se uma grande referência na literatura espírita. Também nessa revista Reformador, ainda no mês de julho, há o comentário feito por Alexandre Dias, dizendo o seguinte: as cenas e os cenários, né, bem traçados, como a perfeita caracterização dos personagens, prendem a atenção do leitor. E realmente, quando nós lemos Paulo Estevão, é como se nós estivéssemos assistindo a um filme, não é? Com a riqueza de descrições, com o palavreado bonito, né, contagiante para todos nós. Pouco depois, um outro dirigente da FEB, Arnaldo Santiago, escreveu como romance histórico de cunho realista, é de admirável tessitura, de um sabor clássico que agrada mesmo aos mais exigentes. Então, meus amigos, vejam que esse livro, que foi solenemente, marcadamente registrado, né, o seu lançamento por articulistas da revista Reformador no ano de 1942, nós temos agora, passadas as 8 décadas, né, muitas observações interessantes, né, para fazermos. De início, nós gostaríamos de lembrar aquele comentário que nós fizemos, né, já em outra oportunidade, da relação que há entre Emmanuel com Paulo de Tarso. Porque, vejam, ele escreveu esse romance histórico, né, que nós consideramos a obra magistral, né, de Chico Xavier, mas ele se dedicou também, Emmanuel, a escrever 9 livros sobre versículos do Novo Testamento, mais de 1.300 comentários, então, sobre versículos do Novo Testamento, dos quais quase 1/4 a 1/3 são relativos às epístolas de Paulo. Então, é notório, né, a admiração que há por parte de Emmanuel com relação a Paulo de Tarso, e que aparece também nos outros romances do mesmo espírito. Por que tudo isso? É registrado num livro, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, e também num livro nosso, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier, da Casa Editora O Clarim, onde nós focalizamos que no ano de 1940
Chico Xavier psicografou uma mensagem assinada pelo próprio Emmanuel, onde ele faz o registro do encontro do então senador Públio Lentulus com Paulo. Isso aconteceu no momento em que o senador estava muito atormentado e angustiado pela perda recente da sua esposa Lívia. Então ele estava saindo de Roma pela Porta Ápia, quando viu um aglomerado de pessoas, procurou saber o que acontecia, informaram que era um profeta judeu. Ele desceu, foi verificar e estabeleceu um contato com aquele homem. Era Paulo, que estava na condição de preso, né? Mas usando a prerrogativa da custódia líbera, onde ele andava, né, por um circuito de Roma, seguido por um guarda, e podia visitar e orientar comunidades de seguidores de Jesus. O senador conversou e recebeu toda a atenção de Paulo. Isso ficou indelevelmente marcado naquele espírito. Mais para frente, após a desencarnação do senador Públio Lentulus, é registrado também nesses livros que nós citamos uma mensagem do espírito Ney Lúcio, psicografada por Chico Xavier, em que, no ano de 1949, isso aconteceu. Ney Lúcio informa que após Emmanuel, na condição de senador Públio Lentulus, ter sido recebido no mundo espiritual por Lívia, a antiga esposa, ele também foi amparado por Paulo de Tarso, que se dedicava no mundo espiritual a amparar, recepcionar grandes inteligências que poderiam ser preparadas, né, para o trabalho da propagação das ideias cristãs. Então eu vejo que aí se estabelece, né, essa relação direta de encarnado com encarnado e depois desencarnados, né, entre Emmanuel e Paulo de Tarso. Isso é muito importante a gente ter essas informações, esses registros, porque aí nós podemos entender o porquê da afeição de Emmanuel por Paulo de Tarso. Pois bem, no livro Paulo e Estevão, desde o início, na breve notícia, o autor espiritual comenta, né, a questão que é muito relevante. Não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então aí fica definido, né, o objetivo do autor espiritual nesse romance. E na sequência, Emmanuel também faz referência a Estevão, que, vejam, uma frase aqui marcante: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Então o antigo algoz, agora assistido pela antiga vítima, juntos passam a fazer um trabalho de divulgação da mensagem de Jesus, e notadamente com as epístolas, né, que nós sabemos foram orientadas também por Estevão, registrado isso por Emmanuel nesse livro, romance, mas também sinteticamente anotado em Atos dos Apóstolos. E Emmanuel comenta que a contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Olha que interessante, lei de cooperação. E ele continua: outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade numa ação isolada no mundo. Sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Veja que conceituação, né, tão preciosa que Emmanuel nos faz sobre cooperação
e destacando esse tipo de ação que aconteceu com Paulo. E realmente, não só a cooperação espiritual de Estevão com relação a Paulo, mas nós sabemos que Paulo sempre teve seguidores o secundando, viajando com ele. Era o caso dos jovens Timóteo, Silas e muitos outros. O próprio Lucas foi, na verdade, também um seguidor de Paulo de Tarso. Então são fatos, né, mostrando que ele trabalhava em conjunto, em parceria com algumas pessoas. É nessa condição que nós gostaríamos de destacar que esse trabalho, né, que Paulo fez e que é destacado durante todo o desenrolar desse romance, é efetivamente marcado o trabalho de Estevão. Por isso é que o romance se chama Paulo e Estevão. Então agora nós podemos entender, né, o título desse romance histórico psicografado por Chico Xavier. E também Emmanuel, na breve notícia, na apresentação que ele faz do livro, ele também destaca: oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Vejam que comentários tão belos, né, que Emmanuel nos registra nessa apresentação que ele faz do próprio livro Paulo e Estevão. Então, é importante nós valorizarmos a leitura desse romance desde o início e não passarmos assim de raspão, como se diz, pulando essas informações tão belas que aparecem, por exemplo, em Breve Notícia. Então, o significado desse livro é muito importante para nós, porque nós estamos vendo agora uma visão espiritual, uma visão abrangente sobre textos que estão no Novo Testamento. Porque o romance Paulo e Estevão, Emmanuel segue Atos dos Apóstolos, que foi registrado por Lucas com orientação de Paulo. Mas ele também comenta as epístolas. E aí vem essa curiosidade importante para nós. Somando os textos de Atos dos Apóstolos das 14 epístolas, nós temos aí a maioria das páginas dos textos que compõem o Novo Testamento, né? Então isso é muito importante. E Emmanuel, ele veio não só nesse romance Paulo e Estevão e em outros romances, mas em 9 livros fazer comentários evangélicos de versículos, né, do Novo Testamento, dos quais de 1/3 a 1/4 são relativos às epístolas de Paulo. Isso é importante nós frisarmos, né, mostrando mais uma vez a consideração, a admiração, o respeito de Emmanuel por Paulo de Tarso. É nessas condições, então, que é importante nós incluirmos, né, no estudo das epístolas de Paulo, à luz do Espiritismo, esse registro feito por Emmanuel pela psicografia de Chico, gerando esse belíssimo romance Paulo e Estevão. Vejam, a partir daí é que nós lembramos que Paulo não tinha mais tempo ou condição de atender a todos os convites ou de voltar em cidades, comunidades que ele havia visitado e fundado agremiações de seguidores de Jesus. Ele, preocupado com isso, um dia ele recebeu uma inspiração do alto, registrado em Atos dos Apóstolos, mas que Emmanuel comenta em Paulo e Estevão, dizendo o seguinte: então, a informação de natureza espiritual. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo
a todos os irmãos em meu nome. Assim surgiram então as epístolas de Paulo. E a primeira epístola, e Emmanuel comenta isso, é a dirigida aos Tessalonicenses. Então Paulo escrevia com a orientação de Estevão, mas também com o apoio daqueles seus discípulos que o acompanhavam diretamente, como Silas, como Timóteo, né? E que deram a Tito, inclusive, que também apoiaram todo esse trabalho de Paulo de divulgação da mensagem de Jesus. Então, meus amigos, nós vamos encontrar nesse romance, e que vale a pena nós lermos, estudarmos, muitas informações valorosas para a atualidade, válidas para aplicação na seara espírita. Então nós podemos trazer tudo isso para os momentos, né, que nós estamos vivendo. Então, a título de sintetizar o que Emmanuel ele escreve, o que Emmanuel registra no romance Paulo e Estevão, nós temos a dizer que ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, Emmanuel focalizou aos corações aflitos, flagelados, né, daqueles judeus que se sentiram perseguidos ou dilapidados por algumas autoridades militares do Império Romano. E aí vem a origem da família de Lívia, aliás, da família de Abigail, que veio a ser noiva do Dr. Saulo de Tarso, e do seu irmão Gesiel, depois Estevão. Então ele trata das lágrimas, dos sacrifícios, dos problemas em Jerusalém, do momento em que o Dr. Saulo conheceu Estevão na pregação na Casa do Caminho, e tudo aquilo que se seguiu, a prisão, o julgamento, o apedrejamento, né, de Estevão por ordem e acompanhamento do Dr. Saulo de Tarso. Então vem à tona as primeiras perseguições que aconteceram ali, no seio do judaísmo, com relação aos seguidores de Jesus. É marcado principalmente pela morte de Estevão, né? Muito registrado isso. E a transformação de Abigail em seguidora de Jesus, e depois o caminho de Damasco, né? Quando o Dr. Saulo de Tarso se dirige a essa cidade com o objetivo de aprisionar lideranças de seguidores de Jesus, e de repente encontra-se com aquela aparição do próprio mestre às portas de Damasco. E ele respondeu assim: Senhor, o que queres que eu faça? E aí se inicia todo o trabalho missionário, principiando pela sua transformação, um momento difícil, e isso começa a ser trabalhado na segunda parte do romance Paulo e Estevão. Os momentos em que o ex-doutor da lei estava meditando no deserto, tendo informações dos ensinos de Jesus, o seu trabalho como tecelão, as suas lutas, as suas humilhações que ele passa nessa fase difícil de transição, né, procurando superar toda aquela dificuldade que ele estava defrontando. E aí vem os primeiros labores evangélicos já de Paulo, que assume um novo nome e passa a fundar, né, agremiações de seguidores de Jesus nas capitais das principais províncias do Império Romano. E isso gerando, sem dúvida nenhuma, muitas lutas que ele soube sempre suplantar no seu dia a dia e na sua fidelidade a Jesus, o que ficou extremamente patente, né, nas suas ações. Então aparecem as informações muito bem descritas, né, de uma forma tão bela por Emmanuel, das peregrinações de Paulo, os seus sacrifícios, a origem das epístolas, não é, como Paulo registrou, fez as anotações dessas primeiras cartas, e até chegando o momento em que ele passou por perseguições nos tempos finais dele em Jerusalém, veio a ser preso. Então é a descrição do prisioneiro do Cristo, né? E até o instante em que ele é
liberado das condições carnais em função do sacrifício dele na capital do império. Então, meus amigos, sem dúvida nenhuma, o romance Paulo e Estevão é algo que nos enternece pela sua leitura, pelo conteúdo de forte mensagem, né, evocativa do cristianismo primitivo, mas com aquela visão abrangente de ótica espiritual que Emmanuel faz a elaboração desse romance. E para completarmos os nossos comentários de hoje, nós temos que lembrar que Emmanuel se referiu assim a Paulo de Tarso. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Olha que frase belíssima. Mas também em outra parte, anotou Emmanuel, o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Então nós deixamos a todos vocês, meus amigos, essas reflexões e a sugestão para que valorizemos, estudemos o livro Paulo e Estevão ao ensejo dos 80 anos do seu lançamento. No próximo programa, nós analisaremos ainda uma outra faceta relacionada com o romance Paulo e Estevão. Até a próxima quarta-feira.